Pronto, iniciada a gravação, já podemos começar formalmente aqui mais uma das nossas sessões síncronas e, portanto, estamos no final do terceiro tema, estamos a acabar a nossa unidade curricular e, portanto, como já fizemos nos temas anteriores, hoje é o dia em que vocês têm também a oportunidade de dialogar aqui comigo e colocarem as vossas questões relativamente àquilo que vai ser a própria prova, quer seja em termos do e-fólio global, quer seja em termos do exame, não é? Portanto, temos aqui as duas modalidades que vão ser online e, portanto, que vão ser novamente com consulta. Eu queria dizer-vos que o exame, e portanto aqui apesar de que acho que são poucas pessoas que vão fazer exame, o exame implica, obviamente, que as pessoas tenham que estudar os 3 temas. E, portanto, eu não vou dar grandes indicações relativamente àquilo que são os temas, porque são os temas, vou apenas dizer que serão 4 questões para o exame. Portanto, vou aqui dar-vos essa indicação e, portanto, que estas 4 questões estão distribuídas exatamente pelos 3 temas. Para o e-fólio global, que é um pouco a continuidade daquilo que vocês já fizeram no e-fólio A e no e-fólio V, vamos ter apenas 2 questões. Uma questão é sobre o tema 3, uma questão que vai abordar esta questão da importância da utilização das tecnologias audiovisuais, daquilo que é a utilização do vídeo digital, inclusive do cinema em contexto educativo. Portanto, vai abordar essencialmente esta ideia de trabalhar para além da linguagem apenas escrita e de valorizar, obviamente, porque isso também é um pouco o que acontece na própria Direção-Geral de Educação, não é? Se por um lado nós temos o Plano Nacional de Leitura, também temos o Plano Nacional de Cinema, e o Plano Nacional das Artes. E a esse nível eu acho que devemos valorizar os diferentes formatos, até porque se podemos trabalhar, e nós temos discutido isso nos temas anteriores, se podemos trabalhar em territórios virtuais, se podemos trabalhar em territórios digitais ou analógicos enriquecidos com tecnologias e recursos audiovisuais, temos que ter de facto aqui presente esta ideia dos ambientes que se possam conjugar e articular utilizando tecnologias e softwares que recorram a esta linguagem audiovisual. Portanto, nunca numa lógica de substituição, não se esqueçam, mas numa lógica de complementaridade ou de eventualmente até da alteração, de introdução desses mesmos recursos, não é? Nada nos diz que nós temos que começar a estudar um determinado tema por um texto escrito, não é? Podemos começar por uma imagem fixa ou por uma imagem em movimento e depois a abordagem ser inversa, não é? Portanto, quando nós falamos nestas questões às vezes de pedagogia de sala invertida, eu fico sempre na dúvida o que é isto da inversão, porque eu não sei exatamente qual é o sítio correto para nós começarmos, não é? Portanto, podemos começar por a análise de uma imagem, não é? De uma escultura da Antiguidade Clássica para abordar a Grécia Antiga, como podemos começar por um texto e analisar o texto com o estudante. Portanto, aqui não há regras daquilo que é o correto e o que é eventualmente o errado, mas percebendo exatamente esta perspectiva plural, foi sempre aquilo que nós também tentámos que vocês percebessem nesta unidade curricular, que não há receitas universais. Há, digamos assim, perspectivas plurais e esta incorporação quer de pedagogias, de tecnologias, de metodologias, de cenários, de espaços, de ambientes, todos eles devem concorrer para aquilo que é uma educação de qualidade e, portanto, obviamente, a esse nível, e, portanto, eu também sendo licenciado em História da Arte, não poderia ter uma outra perspectiva que não fosse também defender, não é exclusivamente, mas também defender uma pedagogia pela imagem, seja a imagem fixa, a imagem em movimento. Daí nós termos este tema 3 muito direcionado para esta dimensão das tecnologias audiovisuais. Portanto, façam um exercício, não estou a dizer que vai sair exatamente assim esta questão, mas reflitam um pouco sobre aquilo que é a vossa didática específica na área disciplinar em questão e, portanto, se por acaso na questão surgir para pedir o exemplo de uma metodologia ou de uma didática que utilizem recursos audiovisuais, vocês depois tentem mostrar como é que vocês utilizam os recursos audiovisuais nestes diferentes cenários. Portanto, mais uma vez, não vai ser uma pergunta de certo ou errado, vai ser uma questão que implica uma reflexão conceitual, teórica de alguns dos autores que vocês tenham consultado e que eventualmente depois deem o exemplo prático daquilo que vocês já vão fazendo
na vossa prática pedagógica e que pode até estar articulada com os autores que vocês agora foram lendo e percebendo que afinal, apesar de às vezes não ter tanta fonte teórica para o fazer, eu já o fazia e já o fazia assim, não é? Portanto, podem perfeitamente ir por aí. A outra questão para o P-Folio vai ser sobre o tema 2. Também aqui nada para vos esconder, sobretudo sobre aquela parte que continua muito na agenda, que tem exatamente a ver com a questão das competências digitais, que tem a ver, façam uma leitura, uma releitura do relatório da educação da Unesco. Vamos bater um bocadinho outra vez nessa tecla, sobretudo capítulos 3 e 7, portanto um que fala sobre os espaços, outro que fala sobre as pedagogias, portanto aqui para nós de certa forma articularmos com esta ideia das competências pedagógico-digitais que são necessárias, não é? Não são muitas vezes, eu não me interessa, e acho que às vezes passa essa ideia errada das competências digitais serem muito focadas na dimensão instrumental do digital. Nós temos que perceber exatamente que a nossa formação e a nossa capacitação tem que ser sobretudo na área da educação, com o digital e no digital. Portanto, não o digital como o nuclear, mas a pedagogia e a educação como nuclear, que vai orientar as nossas opções digitais. Portanto, não é o digital que nos deve orientar, mas a pedagogia que nós utilizamos que vai depois canalizar-nos para aquilo que possa ser uma opção e uma escolha de uma determinada tecnologia ou um determinado software. E, portanto, façam sempre esta distinção entre aquilo que é a dimensão instrumental, a ferramenta, quando vocês estão a trabalhar tecnicamente e estão a aprender tecnicamente a trabalhar exatamente com a ferramenta, e aquilo que é o ambiente que vocês utilizam e que pedagogia é que eu vou utilizar e que estratégia pedagógica eu vou utilizar naquele ambiente onde eu estou a comunicar com os meus estudantes, não é? Dou-vos o exemplo aqui do Colibri. Uma coisa é vocês saberem exatamente para que é que funcionam todos estes botões que estão aqui em baixo. Isto é a dimensão técnica. Outra coisa é saber como utilizar o Colibri pedagogicamente para trabalhar uma determinada metodologia com os meus alunos, que já não tem a ver apenas com esta dimensão técnica. Agora vocês dizem, mas sem a dimensão técnica eu depois não consigo utilizar o ambiente, digamos assim, nas suas múltiplas possibilidades. É verdade, mas isso em qualquer ambiente. Vocês no território físico, dentro de uma sala de aula, também se não distribuírem as cadeiras e as mesas numa determinada configuração para pensarem exatamente que resposta pedagógica é que vocês querem, não é? Um trabalho de grupo em que vocês tenham que juntar duas cadeiras ou duas secretárias para desenvolver um determinado trabalho, vocês só vão juntar as secretárias e só vão mexer naquela ferramenta ali se souberem qual é a pedagogia e a estratégia pedagógica que vocês vão utilizar. E, portanto, aquilo que também deve estar muito presente no vosso discurso depois, tem que ser exatamente esta ideia de ir para além da dimensão instrumental do digital, que infelizmente às vezes parece que é isso que continua a acontecer, e portanto que nós ouvimos os discursos alguns dizer que eu já estou velho para isso. E eu pergunto, velho para quê? Para a parte técnica ou para trabalhar pedagogicamente, onde possa utilizar o digital para enriquecer esses conteúdos? Por isso é que eu costumo dizer, para mim, softwares que são bons são aqueles que são intuitivos e fáceis de utilizar, porque eu não quero perder muito tempo com a técnica. Eu quero perder tempo é com a parte pedagógica e perceber como é que eu utilizo aquele ambiente que é muito intuitivo e fácil de utilizar para perceber como é que, por exemplo, eu utilizo o vídeo em contexto educativo. Eu se tiver um software como o Videoante, que me permite abrir caixas de texto para depois dialogar com os meus alunos através da escrita, mas analisando um determinado vídeo, não é? Eu tenho é que perceber que aquele vídeo antes tiver ali 5 ou 6 botões, para mim é suficiente, mas se eu não tiver presente a ideia como eu quero comunicar de forma assíncrona e síncrona com os meus alunos, articulando o vídeo antes, um ambiente digital bidimensional com o ambiente tridimensional da realidade da geografia física, aí é que eu não estou a perceber exatamente que estratégia é que eu estou a utilizar. Portanto, eu gostaria que esta ideia ficasse muito presente, não é? Para vocês também, de certa forma, irem e aqui nas vossas provas que vocês são obrigadas a fazer para a vossa avaliação, tenham muito presente esta ideia da dimensão ambiental e não apenas instrumental. Portanto, atenção que eu não sou negacionista da dimensão instrumental. Fica incomodado é quando as pessoas só conseguem ver dimensão instrumental quando estão a falar do digital. E vejam bem, façam só um exercício agora
consciente de quando as pessoas estão a falar com vocês, quantas vezes vão falar em ferramentas. Estão sempre a bater na tecla ferramenta. É a ferramenta, é a ferramenta, é a ferramenta. E depois façam o exercício contrário. Vejam quantas pessoas dizem que estão a falar de ambientes digitais ou ambientes virtuais. E não fui eu que inventei o termo. Esta coisa dos ambientes virtuais de aprendizagem é, de facto, alguma coisa. Se alguém chama ambiente virtual de aprendizagem é porque pode-se comparar com o ambiente que nós temos aqui no terreno físico, não é? Portanto, e não é apenas o martelo ou a ferramenta. Se vocês pensarem o que é a ferramenta, se calhar vão pensar mais que a ferramenta é o telemóvel, se calhar é este computador portátil que está aqui à minha frente, ou eventualmente um tablet, que é a infraestrutura tecnológica, que essa é que é claramente a ferramenta, é o martelo e as chave fendas que nós estamos a utilizar, que depois podemos carregar num botão ou no outro e ela acelera a perfuração ou faz outra coisa qualquer. Se nós tivéssemos que estabelecer aqui um paralelismo entre o que é esta dimensão da tecnologia analógica e da tecnologia digital, não é? Portanto, esta separação no digital é muito importante, até para perceber que o digital também se manifesta no sinal, não é? Na conectividade. A conectividade, o sinal digital é que nos dá a dimensão da expansividade. Não teríamos uma tecnologia digital fechada dentro das quatro paredes. Sem rede não conseguimos, sem esta rede e sem o sinal digital não conseguiríamos ter estes ambientes expandidos, não é? E, portanto, é isto que nos dá a possibilidade de vocês terem uma turma que está em Vila Nova de Gaia e ter uma turma em Vila Nova de Gaia a comunicar com uma finlandesa ou com uma numa cidade brasileira porque tem conectividade e podem criar um ambiente virtual tridimensional onde eles estão com os seus avatares todos juntos num ambiente síncrono, não é? Portanto, que assumam uma outra configuração e uma outra realidade. Mas pronto, tudo isto para vos dizer, portanto já fiz aqui um cenário todo a ajudar-vos como é que vocês podem pensar estas questões, mas resumindo, e vou-vos deixar aqui também um tempo para colocarem as vossas questões, 4 questões para o exame, 2 questões para o e-fólio global, duas das questões são repetidas, não é? Portanto, as 2 do e-fólio global são 2 do exame e as do exame têm 2 extra, sendo que a das tecnologias audiovisuais com certeza vai sair no exame, não é? Portanto, já estou aqui a revelar mais uma pistinha, e essa parte do tema 2 também vai ser idêntica, depois para o exame, com certeza, mais uma pergunta do tema 1 e uma quarta que vai andar a navegar entre estes 3 temas. Portanto, essencialmente é isto e já sabem, reflexão, pensarem um bocadinho nas vossas práticas e pensarem já em alguns exemplos que vai surgir alguma coisa com as tecnologias audiovisuais e que vos vai pedir algum exemplo da vossa prática. Portanto, eram estas questões que eu queria falar com vocês. Pelo menos nesta abordagem inicial, e portanto deixo agora aqui um tempo e um espaço também para vocês colocarem algumas dúvidas, questões, alguma observação que queiram fazer deste meu discurso. Primeiro corajoso ou corajosa, já sei que esta fase de quebrar o gelo, e depois os outros vêm atrás, quem é que vai quebrar o gelo? Se ninguém quebrar é sinal que estamos todos esclarecidos, ninguém tem dúvidas, vai ser tudo nota 20. Nota 20 quer dizer, não se esqueçam, e-fólio global só 12, porque já tem 4 mais 4 mais 12, não é? Os outros que vão para o exame é que vão lutar para os 20 valores. Neste momento, quem está para Nós queríamos ter 4 mais 4, mas não chegámos lá. não chegaram lá, mas tentaram. Mas ainda podem ter mais 12, portanto aqui também as coisas ainda podem estar num nível elevadíssimo, nada está perdido, não é? Então, ninguém tem questões? Não me digam que vamos interromper isto aos 16 minutos, isto é quase... Olá. Eu estou sem vídeo porque eu estou neste momento no carro Ok, e Alexandre. portanto não tinha o vídeo ligado. Muito bem. E não consegui entrar a tempo de ouvir todas as suas pistas para Bom, o e-fólio. temos 2 questões, ou posso repetir outra vez as pistas ou depois pode ver o vídeo, não se esqueça. Não percebi. Temos sempre aqui 2 hipóteses. Isto, atenção, já sabem que é sempre a mesma lógica. Como isto vai ser, o vídeo vai ser disponibilizado na plataforma, a Alexandra depois pode ver o vídeo outra vez e ir outra vez às pistinhas. Mas se me quiser perguntar alguma coisa, eu repito algumas dessas pistas. Era isso, se não se importasse eu ficava muito grata. Relativamente a quê? Ao exame ou ao e-fólio? Ao e-fólio, ao e-fólio. O e-fólio, 2 questões, portanto, aqui que vão sair para os 12 pontos, portanto, cada uma deverá ter mais ou menos 6 valores, dentro dos 12 possíveis, não é? E, portanto, uma das questões será sobre o tema 3, sobre as tecnologias audiovisuais, sobre a importância do vídeo, sobre o cinema, em contexto educativo, e a ideia é que se faça uma articulação entre aquilo que é
a importância da utilização destes recursos e que vocês também depois, eventualmente, sejam convidados a falar um bocadinho daquilo que tem sido algumas das vossas experiências com a utilização do cinema, destas tecnologias, da criação dos recursos, não se esqueçam, podem falar, quando nós falamos aqui dos audiovisuais, podemos estar a falar na dimensão que nós podemos ter de youtubers, não é? De fazer alguns vídeos e colocar e disponibilizar para os próprios alunos, não é? Nada nos impede, de facto, também, se o YouTube é hoje uma rede social tão atraente e que nós vemos que há milhões, muitas vezes, de pessoas, ou milhares de pessoas têm milhões de visualizações em determinados vídeos, nada como nós também, se calhar, temos algumas competências a nível de ser um youtuber para fazer coisas, vídeos mais simples sobre determinados conteúdos e, portanto, tanto podemos fazer uma videoaula que pode ser disponibilizada depois numa plataforma ou termos uma rede, não é? Uma rede, um canal nosso do YouTube, e eu tenho isso também, eu próprio tenho isso com alguns vídeos meus a falar sobre determinados temas, portanto, nada nos impede e aqui temos que perceber exatamente esta articulação que pode existir, por exemplo, entre a tecnologia audiovisual, entre uma rede social como o YouTube e um sistema de gestão de aprendizagem como o Teams, ou como o Google, ou como a plataforma Moodle, que nos permite exatamente fazer esta articulação. Estou a falar do YouTube, mas poderia também falar do Zoom Colibri, não é? Portanto, de certa forma também, estas sessões que ficam gravadas não deixam de ser também recursos audiovisuais, não é? E, portanto, o que eu vou fazer é colocar no canal do YouTube que eu tenho da Universidade Aberta, não é? Própria, e depois vou buscar o código embebido para colocar na plataforma Moodle. Portanto, esta articulação, este exemplo que eu estou a dar, é exatamente a utilização do recurso audiovisual em contexto educativo, que me parece às vezes ser útil, não é? Para alunos que às vezes até tenham dificuldades em nos perceber à primeira vez, pelo menos têm depois um vídeo que permite ver 20, 30, 40, 50 vezes até perceber e eventualmente ter depois um outro software como o VideoAnt, onde, por exemplo, os alunos podem, através desse software, podem, por exemplo, perguntar o que é que o professor podia explicar melhor aquilo que definiu ao minuto 15 que não percebi bem e, portanto, depois eu teclar e escrever com esse aluno, criando uma caixa de texto para fazer essa visualização. Portanto, essencialmente será isso. A segunda questão andará à volta, uma das questões andará à volta disto que eu vos falei, e a primeira está muito relacionada, outra vez, como eu estava a dizer há pouco, e repito mais uma vez agora de uma forma abreviada, com aquela questão das competências digitais, as competências sobretudo pedagógico-digitais, mas não estando para ali a fazer uma descrição de frameworks que existem sobre competências digitais ou a descrever o que é que significa competência digital, mas mais perceber exatamente a importância de nós termos de facto aqui alguma fluência desse ponto de vista da articulação pedagógica, didática e digital, para, digamos assim, tentarmos construir de facto uma prática mais plural e uma prática de maior qualidade, procurando, obviamente, tendo esta pluralidade, dando respostas diferenciadas aos nossos alunos, que com certeza as turmas não são uniformes e, portanto, acabam por ter essa mesma possibilidade. Ok, obrigada, professor. Nada, sempre às ordens. A Idalina está aqui connosco, portanto, se eventualmente também quiserem colocar alguma questão à Idalina, ou a Idalina também lhe dou aqui depois um tempo de antena se ela quiser referir alguma coisa. A Idalina estive essencialmente a falar da estrutura do e-fólio global e do exame, e já estive aqui a dar muitas pistas, portanto, acho que este pessoal, pelo menos que está aqui, vai ter quase 12. Isso era bom. Só depende de vocês, portanto, e atenção, voltamos à velha questão. Nós e muito mais. Depende das tecnologias também. Agora, a Lígia está com muita barba. A Lígia está com muita barba. Coisa esquisita, mas pronto, hoje em dia nós nunca sabemos muito bem, mas ok. É complicado, é complicado. Já agora gostava de... Como é que chama? Que eu acredito que não seja Lígia, que vai dizer que o computador é da sua mulher ou da sua filha ou de alguém. É da minha companheira. Pronto, eu já sabia. Não, é que isto ficou com o 365, depois acabei por ficar não com te justifico, estou a brincar. Avança. Como é que chama? Só uma coisa já agora. Em relação ao... Seu nome, diga-nos o nome. É Silvério. Silvério, diga Silvério. Peço desculpa. Silvério ou Manuel? Por vezes tratam por Manuel. Na situação do e-fólio global, ao submetermos, dá para submetermos mais de uma vez, numa situação em que queremos corrigir, ou só podemos submeter uma vez?
Boa pergunta, tenho que ver como é que está definido o sistema, porque eu agora não me recordo exatamente, mas É que esta questão tem surgido aí com os colegas. E Já, pronto, oh, Silvério, desculpa interromper-te, já nos responderam numa outra OC que podemos submeter várias vezes, que só conta a submissão final. a última. Mas Sim. atenção, Alexandra, sabe que isso às vezes é a forma como nós definimos na plataforma. Quando somos nós, professores, a definir, eu Ok. posso definir para 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Agora, como o dispositivo está a ser definido pelos serviços de suporte à plataforma, eu não sei exatamente se é 3 vezes, mas são eles que definem. Mas se já vos disseram isso noutra unidade, acredito Numa outra que unidade, seja... sim, deram-nos essa Então informação. acredito que seja idêntico, porque deve ser os serviços, por isso é que eu não vos queria estar aqui a induzir em erro, mas estou convicto que isso é definido pelo que esse dispositivo não é configurado nem por mim, nem para a Idalina, noutras unidades curriculares sim, mas neste caso não, e portanto é uma questão só de depois eu ir ver, e depois a Idalina com certeza poderá colocar lá no Fórum de Notícias também. Nós vamos ver depois o dispositivo, como é que ele está configurado, e se nós tivermos essa certeza absoluta, também colocamos lá no espaço de notícias a informar quantas vezes. Mas isso é uma verdade. O último é sempre o que conta. Portanto, se eventualmente der mais do que uma vez, não vamos considerar o primeiro nem o segundo, é o terceiro. Se for só um, é o primeiro. Se forem dois, é o segundo, porque assume-se que a pessoa, por alguma razão, não quis o primeiro e colocou a segunda versão. Portanto, a primeira versão nunca será considerada. De qualquer forma, sendo assim fica o último, né? Mas há sempre uma hipótese de recuperar o penúltimo, por exemplo, numa situação, ou simplesmente ele é apagado, não fica no sistema. Não, fica lá, só que nós temos mais do que fazer que andar a ver dois. Ok, não era para saber só. Não penso que nós vamos andar a ver os seus dois e ver qual é o que tem melhor cotação. Vamos ver o segundo ponto final, senão andamos ainda aqui no verão a ver... Não, é que às vezes surgem situações complexas que aquele calhando o último que se submeteu não teria algum problema e... Não, Silvério, pode sempre haver, atenção, vocês aí também já sabem, e imaginem que uma situação excepcional, vocês enganaram-se e o segundo não tinha nada, foi um engano na submissão, aí mandam um e-mail para nós a dizer, por favor, considere a primeira versão excepcionalmente, porque eu enganei-me e coloquei um ficheiro vazio como segunda submissão. Portanto, obviamente que vocês comunicam connosco e nós temos em consideração isso. Portanto, mas por regra será sempre o último. Se houver aí alguma situação excepcional, avisem. Se for a minha opinião do que escrevi, tem que citar também, não é? Não, desculpe, que eu não percebi. Não, eu estava a dizer, por exemplo, imagino que a informação que eu já coloquei num dos meus e-fólios. E eu vou mencionar no global, tenho que colocar que foi a minha opinião, não é? Exatamente, sabe porquê? Porque se não identificar, o Turnitin vai buscar isso e é considerado autoplágio. Autoplágio, sim. Portanto, o que está a dizer tem toda a razão de ser. Certo. É assim, Também, claro. era essa a minha dúvida, obrigada. Nada. Oh, professor, e como é que se cita no artigo, ou seja, não sendo uma publicação científica, não é um artigo que esteja publicado em lado nenhum, como é que se põe uma referência disso? Escreve-se fólio A ou B? Sim, mas é assim, também me parece, Helena, que será difícil, poderá ter uma pequena parte do texto, não é? Mas será muito difícil um e-fólio estar com o mesmo tema do outro, não é? Uma vez que estamos a falar de unidades curriculares que podem ter alguns aspectos comuns, mas também são diferentes, não é? Na sua gênese são diferentes. Mas essa é uma ótima solução, isso aí de fazer de facto a autocitação, pelo menos para quem está a rever já sabe, pelo menos há alguma honestidade intelectual da pessoa que está aí a buscar uma ideia que teve no outro lado e portanto já não tem esse risco, já sabemos onde é que está essa informação. Havia um artigo que eu acho que é o Escape Room, que acho que é da professora Idalina, certo? Sim. Esse artigo tem várias coisas, que aparece fonte própria, entre parênteses. A fonte própria é porque tem lá questões que as imagens e tudo isso são nossas.
Mas Não- essa fonte própria não tem citação na bibliografia, é essa a dúvida. Como é que isso se põe? Portanto, fonte própria, eu percebi que era material vosso, que se calhar... Mas o pronto, que se está a tem uma referir publicação. é às fotografias, às imagens, a Sim, questões dessas. Isso sim, somos são nós, os tabelas e autores, pomos fonte fotografias. própria, não é? Agora, o Sim. que a Maria José estava a perguntar era, penso eu, ou peço desculpa se era a Helena, a questão é que se retirou do outro e-fólio, convém citar que é da sua autoria, mas que escreveu, não é? Como o professor António estava a dizer, fazer uma referência ao seu outro trabalho. Isso basta ser uma ideia, não tem que ser uma frase, não é? Pode ser uma ideia e, portanto, Pois. nesse caso é preciso... Pronto, está bem. Desculpem lá, mas qual será a forma mais correta de colocar a autocitação? Vá? De forma que fique bem. É exatamente, tem que colocar a referência ao seu nome e diga que é fonte própria de onde é que vem essa informação. Basta isso. Sim, claro, Ok. porque obviamente se disser, é o que eu estou a dizer, é uma questão de honestidade intelectual, porque obviamente vai dizer, bom, isto é meu, não estou aqui a fazer plágio, mas a questão é que o Turnitin vai buscar a informação que esteja e portanto isso depois aparece ali como uma percentagem e dá-nos trabalho a pensar exatamente quem será mesmo, se foi da sua lavra esse texto ou se estamos a falar de outro autor que ficou escondido, não é? Portanto, Sim. temos sempre estas situações, portanto aí se vocês nos facilitarem a vida, ainda melhor. Ok, por exemplo, se fizermos a referência que aquilo foi referido no e-fólio anterior, o A ou B, sendo Exatamente, assim. exatamente. Ou na unidade curricular X, onde vocês Uhum. também já escreveram acerca desse assunto. Pois é, que o Turnitin, houve muitas situações em que nos e-fólios ele apareceu lá, por exemplo, com 47% de plágio. Simplesmente era a bibliografia que estava plagiada. E nem me preocupei com isso. Sim, mas Então, isso aí nós também conseguimos perceber, pois. se for pela bibliografia, a quantidade de bibliografia. E nem Pois. sempre é assim, como nós sabemos. Não, ele praticamente era, e o meu nome também estava lá Silvério, com aí plágio. vocês são professores como nós, vocês têm que se meter no nosso lugar. É sempre Sim, muito sim. complexo e nós sabemos que cada vez mais, e agora as coisas vão se complexificar, e por isso é que a forma como são depois elaboradas as questões também implica de facto aqui que haja alguma criatividade na própria resposta, porque esta coisa agora do chat GPT, não é? Portanto, vem trazer aqui mais uma variável muito complexa, sobretudo para a educação online. E a esse nível nós temos que conseguir também ser criativos do ponto de vista de como é que vamos elaborar as questões e como é que a avaliação agora vai ter que se reinventar, porque com a questão da inteligência artificial as regras do jogo alteram-se um pouco, não é? Portanto, há aqui situações que nós vamos ter que ver como é que conseguimos resolver, não é? A própria Universidade Aberta já está a trabalhar em situações alternativas com softwares de avaliação, como o IceFlow, que também não conseguem, obviamente, assegurar a 100% tudo aquilo que é estas questões da originalidade e da questão da autenticidade, portanto, mas isso também já nos territórios físicos nós sabemos que é quase uma impossibilidade, não é? Nós também, com certeza, não podemos dizer que conseguimos impedir no território físico dos alunos de copiar e de plagiar, não é? Portanto, isso também depende da capacidade de cada um de reinventar e de inventar copianças, não é? Portanto, isso sempre existiu. Agora, no território virtual, as coisas são um bocadinho mais complicadas e, portanto, acho que também vamos ter que fazer aqui um reajustamento ao que é estas realidades do próprio online. Sim, mas quando, por exemplo, fazemos uma situação, fazemos a citação e simplesmente colocamos lá do autor que ele é devido, né? Acho que se aparecer lá no Turnitin como plágio, não há preocupação porque ela está feita a citação e está o autor lá. E pelo menos aquilo eu fiz, não preocupei. Silvério, mas veja uma coisa, também esperemos que não haja uma resposta de 90% de citações, não é? Convém Não, claro que não. No texto, não, pois vocês vão dizer, sim, mas eu não tenho nada, eu citei tudo, sim, mas a ideia não é só citar. Por isso é que eu falei uma coisa é ir ler documentos e inspirarem-se, outra coisa depois, por isso é que com certeza vai ter uma dimensão prática da resposta, que se pedir um exemplo da sua prática letiva com tecnologias, eu espero que não haja ali, que haja ali alguma novidade e que o texto seja original seu, não é? Portanto, também temos que ter, nós aqui também somos
vamos dizer assim, ponderados. Nós não levamos à cega ao Turnitin, porque isso dá mais trabalho à Idalina e à Sónia, mas não seguimos cegamente o que ali está. Tem que saber sempre uma segunda leitura do que é que representa aquela percentagem que ali está, não é? Portanto, não, a esse nível também temos sempre, e por isso é que às vezes demora mais, porque não há uma leitura cega daqueles números que ali estão, e portanto tem que se fazer uma segunda análise, uma terceira, uma reunião para nós percebermos um pouco que tipo de texto está ali, se foi mesmo plagiado ou não, ou se é este tipo de situações que às vezes não conseguimos controlar também com os próprios softwares. Eu, por exemplo, o universo de alunos que tenho, tem que fazer uma adaptação, não pode ser uma aula normal. Pois, acredito, é isso, sabendo o que é Posso uma adaptar, aula normal, não é? posso aproveitar uma aula normal, mas tenho que fazer uma adaptação. Muitas vezes essa adaptação até pode ir a 180 graus. Ok, muito A bem. situação Vá, é vamos essa. dar tempo de antena a mais gente. Rui, diga lá. Ora, boa noite. O meu caso é um bocadinho diferente. O meu caso é que estou completamente em pânico, porque eu levei bem mais de 2h20 a responder ao fólio A e ao fólio B bem mais que 2h20. Ou seja, eu agora, no fólio global, eu estou completamente em pânico. Porque Não esteja nada, mas tem pânico nada. Então estamos a falar exatamente, já lhe estou a dizer para ir fazendo a resposta a partir de hoje, já lhe dei as pistas para fazer, portanto já pode ir fazendo esboços das próprias respostas. Portanto, não estou-lhe a dizer Era que exatamente a minha vai sair pergunta. caça desportiva e depois parece uma coisa sobre pesca desportiva. Não vai, não vai. Portanto, pode ir preparando o esboço da sua resposta, porque estas respostas por consulta não são para ser preparadas em 2h20. Portanto, há ali uma coisa que chama depois você já ter um texto minimamente preparado que se possa ajustar e fazer copy-paste. Portanto, não é para escrever de forma manual. Portanto, esqueça isso do pânico. E só são duas, o e-fólio global até pode parecer global, mas são só 2 questões, não são 7 questões. Pois, mas são muitos conceitos dentro dessas 2 questões que têm Não que sou ser nada, abordadas, não é? São não avaliadas, complique não a sua vida, não complique, eu não quero que perca mais cabelos, deixe lá estar, não vai nada entrar em pânico. Portanto, as questões são muito simples, é essa das tecnologias, está muito direcionada para essa dimensão da importância da linguagem audiovisual, pensando um bocadinho naquilo que já faz com a linguagem audiovisual na sua prática. Depois é outra questão muito sobre as competências digitais, é recuperar algumas coisas. A Idalina obviamente estava a dizer que não vai ser uma pergunta igual, não vai, mas o tema está ali, portanto, com certeza vamos fazer uma pergunta direcionada noutro sentido, mas em termos globais aquele é esse tema. Portanto, não se preocupe muito com isso, que eu não quero aqui ninguém em pânico, só me faltava dizerem que entram em pânico a disciplina de tecnologias digitais. Esta é a disciplina mais fácil que vocês têm no CPS. Eu estava a dizer que a pergunta não era igual a outras unidades curriculares, curriculares, António. Sim. Não, e também não vai ser igual a nenhuma do e-fólio B, não vamos ter nenhuma pergunta igual. Para o exame atenção, para o exame pode ser, porque quem vai fazer exame não fez os e-fólios, ou pelo menos não, obviamente vocês podem partilhar com os vossos colegas, se quiserem, quem fizer exame, pode mostrar-lhes os enunciados para ver se depois até pode aparecer alguma pergunta igual. Mas isso nunca se sabe, não é? Portanto, e nada contra, estamos a falar de consulta, portanto, eu quero é que vocês de facto reflitam e que pensem um bocadinho nestes temas e, portanto, se tiverem melhores notas, voltamos sempre à mesma lógica. Quanto melhores notas vocês tiverem, melhores professores nós somos. Tudo negativa e tudo notas baixas, as pessoas são fraquinhos, portanto, não é isso que nós queremos. Obrigado. Muito bem. Estamos? Desculpa, cheguei agora no trabalho. Só queria fazer uma pergunta. Diga. É o seguinte: os e-fólios vão ser de manhã, não é? Das 10 até ou à tarde, ou no dia em fevereiro, penso eu. Epá, não faça essa pergunta difícil. Existe um mapa do calendário das provas, mas eu sei que é lá para final de fevereiro. Mas, Idalina, lembras-te assim de repente? É à tarde, no dia 24. 24 Tenho ideia, de não é? fevereiro, Tenho ideia disso. E é, portanto, online, não é? Vai ser online, não é? Portanto, online, tanto os e-fólios como os exames. É a única situação na universidade em que os exames vão ser online. Não perguntem porquê, foi a reitoria que decidiu. Era essa a minha dúvida, porque havia aí uma das... Eu estive a consultar umas disciplinas que estavam lá para e-fólio, que é presencial fólio, não é? E é fólio. Sim, mas não, é tudo igual aqui. Nós continuamos na secção online. Tudo igual, como quem fez os 2 e-fólios, continuamos na mesma lógica. E às 15 horas, não é?
Sim, À isso partida, é acho o que mesmo horário, há sempre só um horário de tarde e um horário de manhã, portanto esse é o horário da tarde. Ok, obrigado. Margarida, força. Ok, boa tarde. A minha questão, boa tarde a todos, e não estejam nervosos porque para isso já chego eu. Ora, Extremamente nervosa. É o seguinte, a minha questão prende-se com o trabalho que foi disponibilizado, que até é da professora Idalina, que ele fica, e é com o conceito da gamificação. Nomeadamente o exemplo que é dado lá, o escape room educativo, fiquei com a ideia que não assenta, posso estar completamente errada, daí eu estar a colocar esta questão. Estava a imaginar isto depois de ver o vídeo da professora brasileira, que agora não consigo dizer o nome, que sentava sempre num jogo esse sempre virtual. E depois fiquei com a ideia que podíamos fazer também este tipo de jogo, esta técnica da gamificação, passa a expressão tipo como jogo de pistas. Estou certa? Margarida, Estou a baralhar Margarida, tudo. o escape room é uma estratégia que pode ser adotada na sala de aula e que vai buscar os conceitos da gamificação. Uhum. Uma coisa são os jogos sérios ou os jogos que nós usamos, não é? Outra coisa é a metodologia que está a usar. Portanto, o escape room vai ao encontro de uma estratégia de sala de aula, vai buscar todos os mecanismos do jogo e que vai fazer com que os alunos tenham uma experiência com um certo grau de imersão. É isso, correto? Pode decorrer num espaço da geografia física ou também pode ser virtual, correto? E pode ser um híbrido também. Um híbrido também. Eu posso estar numa biblioteca de uma escola, na biblioteca física, não é? E ter enigmas que eles têm que resolver com recurso ao digital. E depois tem, claro, de acordo com o público-alvo, tem diferentes possibilidades de criar os caminhos na resolução do enigma. Temos que ter isso em conta com a faixa etária dos nossos alunos. Para os mais pequenos, convém ter um percurso linear. Para os outros, já pode ter um percurso não linear. Temos que ter tem muito a ver, não é, com o desenvolvimento cognitivo deles. Okay, não sei se tem mais questões. Não, era mesmo só isso que eu logo, quando comecei por ver o vídeo, e fiquei com a ideia que se teria que passar sempre pela parte digital. Depois, ao ler o trabalho, se não, posso fazer um jogo em que eles vão, as pistas serão, corresponderá à aquisição de conhecimentos, sei até que introduzir o digital, lá está, porque queria trabalhar com meninos mais pequenitos que não se iriam... Vá lá. Margarida, deixa-me só perguntar-lhe uma coisa. Vai fazer o e-folio ou o exame? E-folio. Muito bem. Então espero que tenha estado atento ao que eu disse. Pois e que aquilo que está a perguntar seja pela aquisição de conhecimento. Ok. Porque vai sair tecnologias audiovisuais no tema 3. Pois daí a minha Agora, dúvida, atenção que pode sair para o exame. Portanto, há pouco eu falei em 4 questões para o exame. Para o e-folio global. Logo, de acordo com como eu disse, esse seria um tema que a priori estaria excluído. Mas gosto muito de ver que está interessada no tema, mesmo não saindo para a prova. Ok, não, muito interessante mesmo. Fiquei rendida e vou aplicá-lo mesmo num dos conteúdos. Então continuo depois aqui a falar com a Idalina, que é expert em escape rooms e jogos digitais. Ok, tudo bem. E se fosse da área da matemática, ainda melhor, que a Idalina é expert na... Pois não, a minha área é físico-química, então não ando lá muito longe. Pronto, estou ao lado. Ok. Muito bem. Há mais alguma mão levantada? Não sei. Havia, mas baixou. Ia, mas baixou. Pronto, sendo assim, dou por encerrada aqui a nossa sessão. Espero que as coisas corram bem. Portanto, nunca cá nervosismos nem pânicos. Portanto, Margarida e Rui, esqueçam isso. E desejo-vos bom trabalho e boa sorte e uma boa semana e continuem a lutar aí pelos vossos direitos e pelos nossos direitos. Vá, fiquem bem. Obrigada, boa tarde.
Obrigada, Obrigada. boa noite. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Depois naquele largo ali um bocadinho era o... Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Continuo com medo. Pronto. Pronto, ok, é um direito que lhe assiste. Nunca pensei que eu e Dalina assustássemos assim tanto, mas está bem. Não é bem os Não somos nós, não que somos nós. assustam. É o módulo em si. Muito bem. Mas vai-se fazer. Vai, com certeza.